Olá pessoa, boa tarde, como você está? Eu sou Neilde, eu sou psicóloga e eu quero falar com vocês uma coisa que me deixa de cabelo em pé. Como que nós estamos tratando nossas crianças hoje na sociedade ou às vezes deixando de fazer alguma coisa que é importante. Compartilhar com vocês uma situação interessante. Hoje eu fui levar as crianças para a escola e está tendo a semana da criança. Então cada dia tem que ir com um apetrecho diferente. Só um momento, filho. O que aconteceu? E eu estava na fila, né? Porque cheguei, tinha uma fila pra poder tirar foto, que as professoras estavam tirando foto das crianças das salas, né? E aí uma mãe, na cara de pau, passou na frente, assim, furou fila na cara de pau, colocou a filha dela como se nada tivesse acontecendo, como se não tivesse uma fila ali, ela ignorou tudo e todos. E eu falei, né, espontaneamente, eu falei assim, nossa, ela furou fila na cara de pau, a gente não conseguia falar baixo, ela continuou ignorando, ou seja, ela sabia que ela furou fila, ela sabia que ela desrespeitou as pessoas que estavam, eu era próxima, e não só se eu fosse próxima, mas eu acho muito interessante que eu tenho observado muito isso em vários lugares, no mercado, como as pessoas não respeitam mais regras, e eu falo as pessoas aqui no Brasil, porque eu não conheço outras culturas como que é fora. Mas aqui, né, você quer ter preferência sobre tudo, sobre todos, ó, o cabelo não fica... Quer ter preferência sobre tudo, sobre todos. E é interessante, né, olhar pra isso, porque as pessoas cobram tanto que os políticos isso e os políticos aquilo, mas são vocês que elegem esses políticos e esses políticos são o seu reflexo. É simplesmente isso. Você tá elegendo essas pessoas que são tais quais você. E assim, você fica cobrando sempre do outro, terceirizando o outro. E eu falo, gente, qual que é o valor que você está ensinando pro seu filho? Qual que é sobre a responsabilidade? Eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho, dar alguns passos pra trás nesse campo de pensar, né? Sobre autorresponsabilidade, sobre regras, sobre civilidade. Eu vejo muito isso, que às vezes falta civilidade. Me recordo de quando eu era criança, que na rua, né, tinha a época de agosto, que tinha a época do cachorro louco, né? A época da raiva, então as pessoas tinham que prender os cachorros não podiam andar solto, enfim. Mas tinha alguns cachorros específicos que não ficavam na rua, porque se ficasse a situação, né, o povo resolvia do jeito deles. Se o poder público não fazia nada, então o que fazer as próprias pessoas, né? Fazer o justiçamento. Eu vou colocar algumas palavras aqui, gente, tá? Vocês entendem essas palavras, às vezes, porque a gente sabe que nós estamos na internet, então, às vezes... Enfim, né? Nós estamos na internet. E a terra não é terra sem lei. Quando convém, a lei aparece. Aí tá, voltando. E hoje em dia, né, você vê as pessoas andando com os pitbulls na rua sem focinheira, às vezes com coleira... Com a pessoa mais mirrada que o cachorro, que se o cachorro der um tranco, leva a pessoa. E acham normal, acham bonito isso. E a gente vai se perdendo em relação a valores, em relação a limites, em relação a regras, em relação a civilidade, mas principalmente civilidade. Ou seja, o meu direito termina quando eu afeto o teu direito, o seu direito termina quando afeta o meu direito, né? A sua liberdade acaba quando afeta a minha liberdade, nem tudo é permitido. A gente vai vendo isso, que as pessoas querem tudo, elas não aceitam um não. E observe aí em você, eu também faço esse exame, tá? Observe em você quantas vezes que você tem dificuldade de aceitar o não. Às vezes pra você, o não tá tranquilo, mas quando você pede alguma coisa pra uma pessoa, ela tem que dizer sim pra você, porque se ela dizer não, você vai questionar por que não, porque a pessoa não quer. Vamos supor, se você fala pra pessoa assim, vamos pra um lugar, aí a pessoa fala assim, vamos ver, o jeitinho do brasileiro, né? Vamos ver, te marca, vamos conversar, te marca. Ou seja, a pessoa não quer ir, mas ela não tem coragem e ela não tem autoridade sobre si pra poder dizer, não vou, não quero ir. Ou ela tá cansada daquelas pessoas que quando você fala assim, não vou não, aí a pessoa, mas eu não, por quê? É por causa do dinheiro? Não, eu pago. Por que você não vai? Porque você não quer? Não, vamos lá, para de ser besta, para de ser... Como que as pessoas falam? E aí você sempre vai encontrando uma forma, ou talvez o seu amigo faça isso com você. Tem algum amigo que faz isso com você, às vezes seu pai, sua mãe, e você sempre tá naquela, você tá dizendo que não, até que você fala assim, não, porque eu não quero e pronto, acabou. Como você é grossa, olha como você poderia falar de outro jeito, mas você falou de outros jeitos e a pessoa não respeitou o seu não, ou você não respeitou o não daquela pessoa. Igual tem gente que faz perguntas inconvenientes. Sim, existem pessoas que fazem perguntas inadequadas, que elas não deveriam perguntar. E a gente fica nessa assim, do quanto que as pessoas respeitam o não do outro, o quanto que a gente tem que ficar se moldando para aceitar. Você já percebeu isso? Quando você tem que se moldar para poder dizer um não, porque simplesmente você não quer. Às vezes não é porque você não pode, é porque você não quer estar naquele lugar, porque você não quer ir, você tem outros planos, às vezes você quer descansar.
Ah, não, esse final de semana eu quero descansar, não quero fazer nada. Aí a pessoa tá ali falando pra poder ir lá pro parque, pra fazer não sei o que, no parque de diversões. Eu não quero ir pro parque de diversões. Eu tô com meu limite social ali no talo. E eu quero só descansar um pouquinho, ficar em casa, porque eu já trabalho fora, eu faço tanta coisa. Eu quero ficar um pouquinho comigo, né? Um momento introspectivo. Então, assim, quantas pessoas que perdem isso, e elas vão perdendo, sim, essa sensibilidade de respeitar o outro, de respeitar o espaço do outro, de respeitar a vontade. E aí, se você, de novo, se você se põe contra, se você fala não, não quero, nossa, como você é grossa, você podia falar de outro jeito. Não precisa falar desse jeito, você tá sendo muito ignorante. Gente, vamos normalizar o não, não quero, não posso, ó, o cabelo não fica. Ah! Não, não quero, não posso. Ou então só não quero, não. Não tem justificar o não, não é não. Não é uma competição de quem vai convencer quem, é de aprender a respeitar. Às vezes a pessoa não está naquele momento. Tem gente que precisa que você insista, não vamos, que não sei o que, blá blá blá. Tem gente que precisa, mas tem gente que precisa ser respeitado, não. Às vezes ela deixa bem claro, não, não quero, não tô afim. Respeita, tá na fila, tenta furar a fila. Já aconteceu tantas situações de pessoas furarem minha fila. Eu detesto, vocês não têm noção de como que isso me deixa brava. Porque nessa de furar a fila, eu já perdi a oportunidade, porque acabou a vaga. Porque furaram minha fila. Não sei se aconteceu com vocês. Ah, Neide, não era pra ser. Era pra ser a vaga minha. E eu não pude usufruir porque alguém furou minha fila. Então a gente tem que ter essa noção também do respeito do com o outro e do respeito de si. A gente externaliza, né? Coloca pra fora aquilo tá dentro da gente. Então, se eu não me respeito, eu não vou respeitar o outro. E aí, detalhes, são essas pessoas que não aceitam. Ah, eu lembrei de uma coisa também que estava conversando com uma amiga e ela falando, né, de umas situações que tá com o filho dela. E eu fico pensando que eu vou chegar nessa fase também, mas eu espero que que eu tenha bons vizinhos, que meus filhos cresçam com pessoas que tenham, né, civilidade também. Do quanto que a gente vai normalizando que só porque o meu filho é mais novo, ele tem direito de fazer tudo. Uma coisa que eu sempre bati com os meus pais e com as pessoas próximas ao meu filho é: se eu disser não pra ele, você não ouse me desautorizar, principalmente na frente do meu filho, seja quem for. Porque quem está educando sou eu. Porque, gente, é muito bonitinho você desautorizar os pais, não é? Mas é lindo pra você depois você falar assim: nossa, que criança mal educada, essa mãe não educou, cadê a mãe dessa criança? É sempre assim, só sobe pra mãe. Ninguém lembra do pai, ninguém lembra de uma tia que passou por cima da autoridade, de uma avó que a mãe falou não pode, a avó foi lá e fez escondido. Ninguém lembra de ninguém que desautorizou essa mãe. E, de novo, cadê a civilidade dessas pessoas de respeitar o outro? Porque depois tem uma cobrança. Alguns vão chamar de hipocrisia, né? Eu chamaria de desconexão da realidade. Assim, é uma desconexão. Você se desconecta da realidade, que daí uma coisa que você faz, que você seja bonitinho, depois você vai cobrar do outro. E aí na internet as pessoas crescem também com isso, de falar tantas coisas que não são aquilo. Né, na internet você se arma e você ataca as pessoas. Eu estava passando por uma situação que eu estava assistindo um vídeo ali, um vídeo curtinho, né, aqui no YouTube, e a pessoa, quem fez o influencer, falou que estava numa feirinha da madrugada. Não era feirinha da madrugada, porque na verdade começa de tarde e termina à noite. Então esse influencer falou da cidade aqui próxima da minha cidade, e alguém no comentário falou para eu estudar, ou seja, me chamou de burra, de ignorante. E falou pra eu estudar porque eu estava dizendo que eu não conhecia a região. Só que ele não sabe que eu moro na região, né? Enfim, essa pessoa falou umas coisas absurdas. E aí eu fui no Google, pesquisei, copiei e colei. E aí eu falei assim: você sabe realmente mais do que o próprio município, que a fonte veio do próprio município. Então, é isso. As pessoas estão sempre na defensiva, estão sempre procurando briga, procurando confusão. Pessoas que estão sempre para atacar. É tão ruim isso, né, gente? O quanto que a gente vive numa sociedade doente, tá sempre não é na defensiva. Você não tá se defendendo, porque você não foi atacar, você tá sempre atacando. E aí as pessoas se usam da internet pra poder atacar o tempo todo. E aí na vida faz a mesma coisa. Ataca as pessoas o tempo todo, né? Que meu filho, é que o seu filho que bateu no meu filho, é que seu filho que pegou tal coisa. E aí quando você pega as imagens daquele local, você vê que na verdade não foi nada daquilo.
Aí a pessoa, pra ela não dar o braço a torcer, pra ela dizer que ela está errada, e ela não pede desculpas, porque tem uns adultos que estão tão imaturos que não pedem desculpa, o que eles fazem? Mas meu filho é pequeno, você tem que entender, ele não sabe das coisas ainda. Ô, minha gente, deixa eu explicar um negócio pra vocês. Se você, desde a primeira oportunidade, você começa a ensinar pro seu filho sobre limites, o que pode, o que não pode, ele aprende. Eu tenho uma filha de 1 ano e um filho de 3 anos. Eles sabem muito bem o que eles podem e o que eles não podem. Eles fazem errado porque eles estão nessa fase de maturação cerebral, que eles querem continuar explorando, querem testar os limites deles, eles nem sabem o que é limites, porque eles não têm essa noção e não têm esse freio ainda. Mas ali, a partir dos 7 anos, é a idade da razão. Ali já sabe. Ali com 5 anos já sabe muita coisa, né? Mas com 7 anos ali o cérebro já chega na idade da razão pra compreender ali mais ou menos o bem e o mal, ela vai fazer intencionar algumas coisas ou não. Com 5 anos é quando a criança coloca o pezinho pro outro coleguinha cair, quando ela empurra pra ver o que vai acontecer, né? Com 7 anos ela tem mais noção pra esconder algumas coisas. Principalmente depende no meio que ela está crescendo, né? Das pessoas, se é muito adulto, se é muita criança, se essas pessoas que estão ali ao redor dela são muito perversas ou não. Então, pra cada situação tem uma situação. Não vou colocar aqui como é isso ou é aquilo, é 880, mas pra você pensar nas possibilidades, com quem seus filhos estão crescendo, quais são os valores que eles estão tendo, se ele está aprendendo a falar corretamente a nossa língua vernácula, ou se ele está aprendendo a falar palavrão e você aplaude. Acha linda, que gracinha, meu filho falou um palavrãozinho, olha que lindo. Mas não sabe nem falar o nome direito. Então, assim, quais são os valores que você ensina? Meu filho pegou o brinquedo do colega e não devolveu. Meu filho foi na casa do coleguinha, brincou, deixou o brinquedo bagunçado, mas achou tudo organizadinho. Não, ensina, ó, filho, você já brincou, foi legal? Agora vamos guardar. Ah, não, mamãe, tô cansada. Não, você brincou, agora você vai guardar, assim, com o coleguinha. Os brinquedos que vocês brincaram juntos. Limites, você não vai chegar na casa do outro bagunçar, gente. Você não pode chegar na casa do outro fazer bagunça. Se bagunça, vai arrumar. Se bagunça, vai arrumar. Ah, mas a pessoa não se importa. Não importa se ela se importa ou não, é você. Tu que é o adulto, tu que é responsável pelo teu filho. Não é o vizinho, não é o amiguinho que você foi lá, o parente, não. A gente precisa aprender isso, aprender a respeitar. Às vezes e de novo, né, as pessoas não querem baixar, dar o braço a torcer, não querem baixar a cabeça e falar, errei. Já pensou? Você já se perguntou por que você tem tanta dificuldade de dizer errei? Em assumir o seu erro, pedir desculpas sinceras e se corrigir pra não fazer de novo? Porque às vezes você pede desculpa da boca pra fora, tem pessoas que ficam sem vergonha. Será que é você? Ficam tão sem vergonha que elas pedem desculpa da boca pra fora, que fazem aquele comentário passivo-agressivo. Já ouviu falar? Assim, a pessoa que morde, assopra. Já. Tem algumas pessoas que chamam elas de narcisistas, tem algumas que não são narcisistas. Elas são assim. Elas cresceram dessa forma, elas agem dessa forma, e não é nem o narcisismo. A pessoa, ela gosta, ela precisa massagear o próprio ego, então ela precisa morder, ou seja, te bater. Você tem que sempre estar inferior a ela, sempre tem que estar abaixo dela, nunca pode estar acima. E é triste quando nós vamos normalizando essa situação que nós achamos que isso é normal. Você já se perguntou? Sobre você, né? Será que eu sou assim? Será que eu sou essa pessoa que eu bato e depois eu assopro, e aí eu finjo que eu sou uma pessoa que eu não sou, porque eu tenho que me esquivar, tem que ser pela tangente. Olha, eu incito, eu provoco aquela pessoa até ela perder as estribeiras. Ah, então você é uma pessoa descontrolada, você, sabe, você provoca, depois você que é uma pessoa descontrolada, você não deveria falar assim, você não deveria agir dessa forma, você deveria pensar melhor. Mas você provocou, criatura. E aí tem uma frase que diz assim, olha, o importante não é o que você... como que é? O importante é o que é o que você faz com o que fizeram de você. Ai, se o mundo fosse lindo dessa forma, gente, se fosse só flores desse jeito. Eu falo isso porque eu já escutei tantas histórias no consultório, tantas dores diferentes e tantas realidades diferentes, que a gente, assim, acorda pra vida. Eu acho que psicólogos, padres, né, que ouvem as confissões, não sei se pastores têm esse nível, mas talvez eu acho que eles fazem aconselhamentos, né? Nós escutamos tantas dores, tantas histórias, tantas coisas que você fala assim, nossa, o cabelo vai lá, o cabelo arrepia. Parece aquela menina do, é o quê? O quê? O cabelo vai arrepiando, né? A Esther, ai, uma graça. Ela, é o quê? E o cabelo arrepia, então, o nosso cabelo fica desse jeito. Porque são tantas histórias e às vezes a gente escuta com tanta dor, você tem que estar aqui, ó. Sustentando.
ouvindo aquela dor, aquela história e elaborando como que você vai ajudar essa pessoa a sair dessa dor, como que você vai ajudar essa pessoa a desbloquear isso. Como que eu vou ajudar esse ser humano a se relembrar que é um ser humano valioso. Eu quero deixar essa reflexão pra vocês hoje sobre não reparem no cabelo, porque o importante no cabelo é a mensagem, então presta atenção como foi que começou esse vídeo, se você pulou parte e chegou aqui. Então volta do começo que eu tô explicando, tá? Como que meu cabelo fica, com as situações, das pessoas que furam fila como se nada tivesse acontecido, das pessoas que acham que ela tem mais direito do que os outros, de pessoas que querem sempre ter os benefícios, sempre vem a nós, o direito é meu, ou seja, eu só tenho direito, mas dever, obrigação não tem nenhuma, né, criatura? E vai repassando isso para os filhos vão aprendendo, e quanto que a nossa sociedade está caminhando para o egoísmo. Já perceberam isso? Quanto que as pessoas são egoístas? É a mesma coisa quando alguém fala assim, ai, por que você não pegou esse dinheiro e fez uma doação? Porque ela não quis. Que não faz você, em vez de ficar na internet militando, vão para as pessoas, o que elas têm que fazer com o dinheiro delas? Faz você uma vaquinha, faz você uma ação, para de ficar cobrando do outro. Ai, porque a pessoa influencia. Mas como foi que ela fez para chegar ali? Ela já chegou grande, ela começou do zero. Será que ela começou do zero? E aí você quer meter a mão no bolso dela e falar o que ela tem ou não que fazer? E são as mesmas pessoas que não enxergam que o Estado tem que ser desse tamanho para que a sociedade possa prosperar. Que culpa, que acha que tem inveja, mas isso eu vou fazer em outro vídeo, de quem é rico. Porque não, assim, ele é rico e eu não posso ser rico, tá roubando, tá fazendo coisa errada, por isso que tem dinheiro. Mas não consegue abrir o olho, enxergar, ter consciência. Tipo, o Estado te rouba na cara dura. Eu acho um absurdo ter 513 deputados federais. Se nós temos só 27 estados no país. 27 com Distrito Federal, né? Você acha? Eu acho que é muito. Deveria ser menos. 500 é muito. Pra decidir coisas que geralmente não são favoráveis ao povo. Quando eles fazem uma favorável ao povo, tem um monte de caroço de angu nas leis que são aprovadas. Ou seja, esses políticos são o seu reflexo, que você não acompanha, que você vota às vezes por uma cesta básica, que você vota porque você vai ter algum benefício, porque o mundo gira em torno de você, do seu umbigo. Então começa a fazer essa reflexão, o quanto que você é responsável por tudo que está acontecendo e o quanto que só você pode mudar a situação. Seja ali tendo autoconsciência, ajudando outras pessoas a pensarem, a raciocinar. Peraí, fulano tá falando uma coisa, mas ela tá vendo de outra forma diferente, totalmente diferente do que ela tá falando. Ela tá falando que é assim, que é assado, mas não é isso que ela vive. É uma conversa para outro vídeo, gente. Por aqui eu ficando com meus crianças já estão ali, ó, se atracando. Eu vou lá separar eles. Um grande beijo pra vocês. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Se esse conteúdo fez sentido pra você, por favor, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. É o máximo mesmo. O máximo não é uma pessoa, tá, gente? O máximo pode ser umas 5, 10 pessoas. Manda no grupo da família, dos amigos. Tem grupo de mães aí, de pais. Comenta. O pessoal vem da hater também, tô nem ligando não. Pode vir comentar que é bom que engaja o vídeo. Grande beijo.